Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, estamos em mais um devocional diário chamado Palavra de Vida. Eu gostaria de compartilhar uma palavra do coração de Deus com você. Sou o pastor Alexandre e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Amós, no capítulo 8, verso de número 11. O Senhor ele vem dizendo assim: vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amém, queridos? Queridos, essa palavra foi dita pelo profeta Amós, no momento em que Amós, ao mesmo tempo, lamentava que muitas pessoas estavam extremamente acomodadas, e ele lança como atalaia, como profeta do Senhor, essa palavra, dizendo que haveriam dias em que as pessoas seriam despertadas. Queridos, eu creio que nós estamos vivendo esses dias. Dizem que as pessoas elas não vão se contentar mais com entretenimento, elas não vão se contentar mais com simplesmente com um monte de coisas a fazer que as distraia da palavra verdadeira. Estamos vivendo tempos em que você não vai conseguir mais manter uma pessoa perto na igreja ou perto de você se você não viver a palavra, e se você não falar da palavra, e se você não exercer a palavra em amor. Nós estamos vivendo dias em que Deus está trazendo uma fome sobre a terra, uma fome pela palavra de Deus, uma fome em que as invenções humanas não serão suficientes para nos saciar. As invenções humanas, as construções humanas, elas não serão suficientes para nos prender ao altar. Não serão, queridos. Mas estamos vivendo tempos em que haverá uma fome, um desejo ardente pela palavra, de se alimentar com algo que nutre e não com coisas que empanturram. Veja bem, nós precisamos daquilo que nos nutre e não daquilo que nos empanturra. Quando estamos empanturrados com alguma coisa, não significa que estamos alimentados, mas estamos com uma falsa sensação de que estamos cheios, quando na realidade os nutrientes necessários para a sustentação não estão dentro de nós. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer nos nutrir, Ele quer realmente nos despertar, Ele quer nos atrair para a sua palavra, porque todas as vezes que Ele nos atrai para a sua palavra, Ele nos atrai para Ele mesmo. Porque a palavra fala no Evangelho de João, no capítulo 1, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ou seja, Yeshua, Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Então todas as vezes que você é atraído pela palavra, você é atraído para Ele, porque Ele é a palavra de Deus. E essa palavra precisa ser não somente recebida, mas precisa ser também revelada por meio das nossas vidas, por meio da nossa entrega, da nossa misericórdia, da nossa compaixão. Na realidade, nada disso é nosso. Tudo isso vem dele, porque a palavra dele também diz em Tiago que toda boa dádiva vem dos céus, descendo do Pai das luzes. Tiago 1:17 e 18. Toda boa dádiva vem do céu, ou seja, não vem nada de nós, tudo é dele. Porque, como diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E nós precisamos entender isso da parte do Senhor. E eu vejo aqui que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei uma fome à terra, enviarei uma sede à terra. Então, fome e sede fala de uma necessidade que vai além da aparência, é algo que vem de dentro de você. É uma necessidade orgânica da presença e da palavra dele. É uma necessidade que ela deixe de ser uma necessidade simplesmente aparente, mas é uma necessidade orgânica, uma necessidade emocional. É algo que o seu organismo, seja vivo, seja o seu organismo físico ou emocional ou espiritual, ele vai começar a clamar pela palavra, a ansiar pela palavra de Deus. Então não permita que nenhum entretenimento ou coisas da natureza possam empanturrar você
e você ficar sem a palavra de Deus, a palavra que te nutre, que te sustenta, o teu devocional com Deus, o teu tempo de qualidade na presença dEle, em que você vai ouvir a sua voz. Muitas vezes nós nos separamos para a oração, mas nós não entendemos que é um tempo de aprendermos e ouvirmos Deus falar também. Muitas vezes na nossa intimidade com Deus nós queremos apenas falar a Deus, mas nós não sabemos ouvir a Deus. E Deus quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido no seu coração, na sua casa, na sua família. Ele quer ser ouvido. Na realidade, é um desejo que desde a criação do homem, sempre houve um desejo de Deus para que nós pudéssemos estar mais próximo dele. Em Gênesis 1:11 ele diz: produz a terra a erva que dê semente. Em Gênesis 1:20 o Senhor ele fala: olha, produza os mares, os répteis e os peixes. Veja bem, Deus ele dá uma ordem para a natureza produzir, para que a terra pudesse produzir a erva, para que o mar pudesse produzir os peixes e os répteis. Mas quando chega em Gênesis 1:26, ele diz: façamos nós o homem. Olha só, queridos, com a terra, com os peixes, com as ervas, Deus ele libera uma palavra, mas quando chega na criação do homem, Deus ele fala: façamos nós. Ou seja, ele abre mão de um relacionamento somente de palavras para estreitar este relacionamento num relacionamento de toque, num relacionamento de proximidade. E ele diz: façamos nós o homem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fazendo o homem, produzindo, não somente no sentido de produzir, de produção em si, não foi isso. Foi algo peculiar, onde ele imprimiu a sua própria digital na nossa natureza. Você tem a digital do Senhor em você. Você não pode se contentar apenas com um relacionamento de palavras, mas você precisa buscar na sua intimidade um relacionamento de toque, onde você se sinta tocado pelas mãos do Senhor, onde você se sinta abraçado pelo Senhor, onde você se sinta verdadeiramente envolvido pela glória de Deus. E é isso que Deus espera de mim, de você, um relacionamento dessa natureza. Um relacionamento, o Senhor ele sempre quis estar mais perto de você. No Salmo 42, verso de número 2, nós vamos ler: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei diante da face do meu Deus. Nós vamos ver isso também na palavra. Queridos, isso é algo lindo, tremendo. No Salmo 63, verso 1, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te buscarei de forma ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja muito, em uma terra seca, cansada, onde não há água. Deus ele quer encharcar o seu coração da glória dele. Deus ele quer encharcar o seu coração da presença dele, do amor dele. Deus ele deseja ansiosamente que você o busque, e não somente que o busque, mas que você se entregue a um nível de poder exercer a misericórdia como ele exerce, de poder exercer o amor como ele exerce, de poder olhar para os outros como ele olha, de poder sentir como ele sente, de poder agir como ele age. Ele quer atrair você para a presença dele, ele quer tomar você por inteiro, porque a palavra também fala no livro de Coríntios que ele tem ciúme de nós. E se ele tem ciúme é porque ele nos quer somente, ele quer desfrutar da nossa companhia. Se existe alguém que não te dá valor ou não te deu valor algum dia, eu quero te dar uma notícia: ele deseja desesperadamente, ansiosamente pela sua companhia, e ele faz questão de poder te dar atenção como se fosse a única pessoa no universo, apesar de existirem milhões e milhões e milhões de pessoas. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de contato, um Deus de toque, de proximidade. E disse Deus: façamos nós o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus ele não falou para o homem ou para a terra produza o homem. Como ele falou, terra produza erva. Ele não falou para o mar produza. Ele não falou nada disso, porque ele não queria apenas uma relação de palavras, mas ele queria uma relação de toque, uma relação de proximidade, uma relação de intimidade verdadeira. No Salmo 143, verso 6, ele diz: estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Em Amós 8:11, como nós lemos, ele diz: olha,
enviarei fome e sede sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra, de estar comigo, de me conhecer. E é interessante que ele fala também em Oséias, no capítulo 11 de Oséias, um pouco antes, né? Vem Amós antes, vem Joel e depois Oséias. Oséias 11, verso de número 4, ele fala: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Deus, ele sempre vai colocar pessoas ao seu redor para poder te levar de volta para ele. É interessante isso, porque ele fala: atraí-os com cordas humanas. Por quê, querido? Porque o amor, ele é como se fossem cordas que nos amarram uns aos outros e que nos prendem uns aos outros e que nos prendem também ao altar. Por isso nós só podemos adorar a Deus se estivermos transbordados em amor. Nós só podemos adorar se entendermos o amor. Por isso que nós precisamos conhecê-lo. E aí, antes disso, em Isaías 11, ainda no verso 2, o Senhor ele reclama. Se você reparar em Oséias, é a história de um marido apaixonado, Deus, por uma mulher adúltera, a igreja. Né? Se nós formos reparar nisso, em Oséias 11, 2, ele diz: quanto mais, porém, eu chamava, mais ele se distanciava. Muitas vezes Deus ele está chamando você para mais perto, para que você esteja mais pertinho dele, para que você possa ouvir mais a voz dele, para que você possa fazer mais, sabe, ter mais esse momento de intimidade com ele. E muitas vezes, quanto mais ele nos chama, mais nós nos afastamos por meio das coisas que nós mesmos criamos. Nós vamos criando coisas, até mesmo na intenção de nos aproximarmos dele, mas na realidade essas coisas nos afastam dele. Queridos, preste bem atenção. O Senhor ele quer atenção para ele. Ele quer ser reconhecido como Deus na sua vida. Ele quer ser reconhecido como Senhor da sua vida, e muito mais como Senhor, porque todas as religiões apontam para um Deus, mas somente Yeshua aponta para um Pai. Somente Jesus Cristo nos dá a revelação de um Pai verdadeiro, um Pai de amor, um Pai que nos consola, que nos toma nos braços, um Pai que nos ama de forma incondicional, porque um líder ele pode até mesmo aprender a perdoar, mas um pai ele aprende a não se ofender. Então a diferença de um líder para um pai é muito diferente, queridos. Um pai ele aprende a não se ofender. Ele aprende, você já imaginou se Deus fosse se ofender com todos os erros que você e eu já cometemos com ele? Queridos, nós não teríamos mais a possibilidade de nos relacionarmos com ele. É diferente quando a pessoa tem a mente somente de um líder. Quando a pessoa só tem mente de líder, ela consegue até perdoar, mas ela se ofende, sabe por quê? Porque o eu está muito vivo. No Pai não, querido. Por isso que ele fala em João 12, 24, na verdade vos convém. Na verdade, ele diz em João 12, 24, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho, mas se morrer dá muito fruto. Deus quer nos ensinar coisas grandiosas e preciosas nesse dia. E ele vem falando: olha, eu os ensinei a andar, tomando você pelos braços, mas vocês continuaram a se distanciar de mim. Por isso que ele fala em Oséias 4, ele ainda fala em Oséias 4, olha, não há verdade, não há amor, não há conhecimento na terra, mas não é um conhecimento comum, é um conhecimento de Deus, conhecimento da pessoa de Deus. Por isso que ele fala que o meu povo é destruído por falta de conhecimento, não simplesmente por falta do conhecimento natural, mas quando eu não conheço quem é o meu Deus e qual é a intenção que ele tem sobre mim, eu não sou atraído por ele. Veja bem, ele quer atrair você, ele sempre desejou atrair você, tanto é que ele diz em Oséias 2,14, te levarei para o deserto para ali poder falar ao seu coração. E por que ele faz isso? Porque ele vai gerar um Deus, um Pai como o nosso, ele vai gerar várias formas de poder atrair a mim e a você, de poder falar a mim e você, de poder ministrar o nosso coração, porque ele é um Deus de amor. Em Oséias 10, versos de número 1 e 2, ele diz: ó, vinde, nos chama, nos compara uma vide frondosa, mas que dá fruto somente para nós mesmos, né? Porque seu coração está dividido. Deus não quer seu coração dividido. Deus quer seu coração só para Ele. Deus quer seu coração só para Ele. Não divida o seu coração com coisas. Não divida o seu coração com, zilhões de coisas que tirem você da presença dEle e da palavra dEle. Essa palavra de vida para o teu coração. Você tem um dia abençoado, que essa fome que Ele tem colocado nessa... Ele fala,
Vem dias, diz o Senhor, em que vierem fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra. Que o Senhor, ouvir a palavra de Deus, ouvir, você só consegue ouvir quem você dá atenção. Que você possa dar uma atenção muito maior para Ele. Que Deus, Ele não continue chamando, e como dizem Oséias, né? Quanto mais, Oséias 11:2, quanto mais vos chamei, mais você se distanciou. Não, querido. Quanto mais vos chamei, mais eu deixei que Ele falasse. Deixe o Senhor falar na sua vida. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja sobre a tua vida e que Ele possa te atrair, nos atrair para Ele todos os dias, com amor, com graça, com misericórdia. Como a história de Oséias fala de um marido, um marido apaixonado, um marido que ama muito o Senhor por uma mulher adúltera. Nós não adulteramos simplesmente somente na relação homem-mulher, mulher-homem, mas nós adulteramos todas as vezes que deixamos de ser aquilo que Deus idealizou que nós fôssemos. Que fôssemos homens de misericórdia, homens de amor, homens de compaixão, mulheres de amor, de paz, de misericórdia, de compaixão, pessoas que pudessem olhar para o próximo como ele olha, sentir como ele sente e fazer como ele faz. Fique na paz do Senhor. Shalom. Até amanhã. Tchau, tchau.